Graças e paz, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus, mais um dia do nosso propósito de leitura da Palavra de Deus. Amém? Estamos no propósito 365 dias na Palavra, em que nós temos um compromisso diário de lermos a Bíblia, todos os dias, 15 a 20 minutos, e em um ano teremos lido toda a Bíblia, toda a Palavra de Deus. Então já tem um convite da parte de Deus para a tua vida. Vem participar, vem caminhar conosco, fortalecer a sua fé, a sua caminhada, com leituras simples, fáceis, menos de 1000% do seu dia, para você se dedicar a se aproximar mais de Deus através das suas palavras. Amém? A boca de Deus falando conosco diariamente. A Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, se eu te convido a fazer parte desse propósito, amém? Todos os dias aqui conosco, lendo a palavra de Deus, adquirindo o hábito da leitura. É uma bênção, é uma experiência transformadora ouvir Deus falar todos os dias conosco, amém? Então, clique na playlist e inicie o seu propósito de leitura a partir do dia 1º, e Deus fará grandes coisas na sua vida, amém? Agora vamos orar ao Senhor agradecendo pela oportunidade, apresentando o nosso propósito, amém? De seguida, iniciaremos a nossa leitura. Oremos com fé e convicção, porque o Senhor está aqui e Ele nos ouve. Amém? Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, Tu és maravilhoso, ó Senhor. Obrigado pela Tua graça, que se renova mais uma vez sobre as nossas vidas. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pela saúde, pela dádiva, pelo dom da vida, ó Pai, que o Senhor nos concede mais uma vez. Senhor, precisamos da Tua presença, precisamos, ó Pai, nos fortalecer, ó Pai. Por isso que estamos aqui, mediante, ó Senhor, este propósito, para ouvir a Tua voz, lendo a Tua palavra, sentindo a Tua presença. Ó Espírito Santo, conduz a nossa leitura, fala aos nossos corações, abre nossa mente para o entendimento e repreende todo o mal sobre as nossas vidas. Faz cair por terra qualquer impedimento que venha, ó Pai, impedir de nós ouvirmos a Tua voz, seja um impedimento de uma preocupação, o que quer que seja, porque o Senhor sabe dos nossos corações, ó Pai. Repreende, que seja um momento único, maravilhoso, e que nós possamos aproveitar, Senhor, e ouvir cada palavra que será lida neste dia. Assim oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Vamos iniciar nossa leitura? Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 20. Amém? Dando continuidade na leitura de Samuel. 1 Samuel, capítulo 20. Jonatas ajuda Davi. Todos encontraram? 1 Samuel, capítulo 20. Começa da seguinte forma: Então Davi fugiu da casa dos profetas em Ramá, foi até o lugar onde Jonatas estava e disse: O que foi que eu fiz? Qual foi o meu crime? Que mal fiz eu ao seu pai para ele querer me matar? Jonatas respondeu: Que Deus não permita que você morra. O meu pai me conta tudo o que faz, seja importante ou não. Ele não esconderia isso de mim. Isso não é bem assim. Mas Davi respondeu: O seu pai sabe muito bem o quanto você gosta de mim. Por isso, resolveu não deixar que você fique sabendo dos planos dele, para você não sofrer muito. Eu juro pela sua vida e pela vida de Deus, o Senhor, que estou bem perto da morte. O que você quer que eu faça? Perguntou Jonatas. Davi respondeu: Amanhã é a festa da lua nova, e eu deveria ir sem falta ao jantar do rei. Mas se você deixar, eu irei me esconder no campo até depois de amanhã à noite. Se o seu pai notar que eu não estou na mesa, diga que eu pedi para você me deixar ir com urgência a Belém, pois está na época de toda a minha família oferecer lá o sacrifício anual. Se ele disser: Está bem, eu estarei salvo. Mas se ele ficar com raiva, então você ficará sabendo que ele está com más intenções. Peço que você me faça este favor e cumpra assim a promessa sagrada que me fez. Porém, se eu sou culpado, mate-me você mesmo. Por que deixar o seu pai fazer isso? Nem pense numa coisa dessas, respondeu Jonatas. Se eu soubesse que o meu pai estava mesmo resolvido a acabar com você, acha que eu não o avisaria? Então Davi perguntou: E se o seu pai responder com raiva, quem vai me avisar? Jonatas respondeu: Venha comigo, vamos até o campo. Eles foram e Jonatas disse a Davi: Que o Senhor, o Deus de Israel, seja nossa testemunha. Amanhã e depois de amanhã, a esta hora, eu vou fazer algumas perguntas ao meu pai. Se a intenção dele para com você for boa, eu lhe mandarei dizer. Mas se ele tiver a intenção de fazer alguma coisa contra você, que o seu Deus me mate se eu não enviar uma mensagem a você e não deixá-lo ir embora são e salvo.
Que o Senhor esteja com você, assim como esteve com meu pai. E agora, se eu continuar vivo, cumpra a sua promessa sagrada e seja fiel a mim. Mas se eu morrer, trate sempre a minha família com bondade. E quando o Senhor destruir completamente todos os nossos inimigos, que nós não quebremos a promessa que fizemos um ao outro. Se você a quebrar, Deus o castigará. Novamente, Jonatas fez um juramento de amizade a Davi, pois ele amava a Davi como a si mesmo. E disse a Davi: amanhã é a festa da lua nova, e se você não estiver lá, a sua falta será notada. Depois de amanhã, a sua falta será notada ainda mais. Assim, vá para o lugar onde você se escondeu da outra vez e fique atrás do monte de pedras que há ali. Então eu atirarei 3 flechas, como se o monte de pedras fosse um alvo. Aí direi ao meu empregado para ir buscá-las. Se eu disser a ele: olhe, as flechas estão para cá de você, pegue-as. Isso quer dizer que tudo está bem e você pode sair. Eu juro por Deus, o Senhor, que nesse caso você não estará em perigo. Mas se disser a ele: as flechas estão mais para lá de você, então fuja, pois o Senhor estará mandando que você vá. Quanto à promessa que fizemos um ao outro, o seu Deus nos ajudará a cumpri-la para sempre. Então Davi se escondeu no campo. O rei Saul chegou para a festa da lua nova e sentou-se para comer no lugar de costume perto da parede. Abner sentou-se ao lado de Saul e Jonatas na sua frente, mas o lugar de Davi ficou vazio. Naquele dia Saul não disse nada porque pensou: deve ter acontecido alguma coisa com ele, e de certo ele não passou pela cerimônia de purificação. No dia seguinte, o segundo dia da lua nova, o lugar de Davi continuava desocupado. Aí Saul perguntou a Jonatas: por que Davi não veio comer nem ontem nem hoje? Jonatas respondeu: ele me pediu licença para ir a Belém. Ele me disse: deixe-me ir a Belém porque a minha família está lá fazendo a festa do sacrifício e o meu irmão mandou que eu também fosse. Se você é meu amigo, deixe que eu vá ver os meus parentes. E Jonatas continuou: é por isso que ele não está no seu lugar à mesa. Então Saul ficou muito zangado com Jonatas e disse: seu filho de uma mulher à toa, agora eu sei que você passou para o lado de Davi, trazendo desonra para você e para sua mãe. Enquanto Davi for vivo, você não será rei deste país. Vá agora e traga-o aqui, porque é preciso que ele morra. Por que é que ele deve morrer? Perguntou Jonatas. O que foi que ele fez? Então Saul atirou a sua lança contra Jonatas para matá-lo. E assim Jonatas compreendeu que o seu pai estava mesmo resolvido a matar Davi. Jonatas levantou-se furioso da mesa e não comeu nada naquele dia, o segundo dia da festa da lua nova. Ele estava muito sentido porque Saul tinha insultado Davi. Na manhã seguinte, ele foi ao campo a fim de encontrar Davi como tinha combinado. Levou consigo um rapazinho e disse: corra e vá buscar as flechas que eu atirar. O rapaz correu e Jonatas atirou uma flecha que passou além dele. Quando o rapaz chegou ao lugar onde a flecha tinha caído, Jonatas gritou: a flecha caiu mais para lá de você, não fica aí parado, ande logo. O rapaz pegou as flechas e voltou para perto do seu patrão, não sabendo o que queria dizer tudo aquilo, somente Jonatas e Davi sabiam. Aí Jonatas entregou as suas armas ao rapaz e mandou que as levasse de volta para a cidade. Depois que o rapaz foi embora, Davi saiu de trás do monte de pedras, jogou-se no chão e encostou o rosto na terra 3 vezes. Então eles se beijaram chorando, e a tristeza de Davi era maior do que a de Jonatas. Aí Jonatas disse a Davi: Deus esteja com você, o seu Deus fará com que você e eu e os seus descendentes e os meus cumpramos sempre a promessa sagrada que nós fizemos um ao outro. Então Davi partiu e Jonatas voltou para a cidade. Glória a Deus. Dando continuidade já no capítulo 21. Amém? Davi foge de Saul. Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque em Nob. O sacerdote saiu tremendo para se encontrar com Davi e disse: por que você veio aqui sozinho? Davi respondeu: eu estou aqui a serviço do rei. Ele ordenou que eu não deixasse ninguém saber o que ele me mandou fazer. Por isso mandei que os meus soldados fossem encontrar-se comigo em certo lugar. Agora diga, o que é que você tem para comer? Me dê uns 5 pães ou qualquer outra coisa que você tiver. O sacerdote disse: eu não tenho pão comum, só pão sagrado. Você pode levá-lo, se é que já faz algum tempo que os seus soldados não tiveram relações sexuais. Davi respondeu: claro que não tiveram. Nós não estivemos com nenhuma mulher. Os meus homens sempre se mantêm puros quando saímos em missão comum, quanto mais agora que estamos em missão especial. Então o sacerdote deu a Davi os pães sagrados, porque ele só tinha os pães que havia sido oferecido a Deus, o Senhor.
Esses pães tinham sido tirados da mesa sagrada e trocados por pães frescos. Acontece que Doeg, o edomita, que era o chefe dos pastores de Saul, estava ali naquele dia porque tinha de cumprir um dever religioso. Davi disse a Aimeleque: "Você tem uma espada ou uma lança para me dar?" "Eu não trouxe a minha espada nem outra arma. Por causa das ordens do rei, eu saí com muita pressa." Aimeleque respondeu: "Tenho a espada de Golias, o filisteu que você matou no Vale do Carvalho. Ela está atrás do manto sacerdotal, enrolada num pano. Leve-a se quiser, é a única arma que há aqui." Davi disse: "Não existe espada melhor do que essa, pode me dar." Então Davi saiu fugindo de Saul e foi procurar Aques, o governador da cidade de Gate. As autoridades da cidade disseram a Aques: "Não há dúvida de que este é Davi, o rei de Israel." A respeito dele, as mulheres cantavam enquanto dançavam: "Saul matou 1000, Davi matou 10.000." Davi assustou-se com as palavras deles e ficou com muito medo de Aques. Então, na frente de todos eles, fez de conta que estava louco quando tentaram segurá-lo. Ele começou a agir como doido, rabiscava os portões da cidade e deixava escorrer saliva pela barba. Então Aques disse aos seus oficiais: "Este homem está louco, porque o trouxeram para cá. Será que já não tenho bastante loucos em volta de mim? Porque trazem outro doido para minha própria casa, a fim de me aborrecer com as suas loucuras." Glória a Deus! Olha só, próprio Davi foi atrás de refúgio no maior inimigo de Israel, né? O rei dos filisteus. Olha só que impressionante. Deus é fiel, maravilhoso. Vamos dar continuidade, meus irmãos. Vamos concluir a nossa leitura. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 71. Amém? Salmos, capítulo 71. Oração de um velho. Todos encontraram? Salmo 71, oração de um velho, começa da seguinte forma: "Ó Senhor Deus, Tu és a minha segurança. Nunca deixes que eu sofra a vergonha da derrota. Ajuda-me e livra-me, pois Tu és justo. Ouve-me e salva-me. Ó Deus, sê a minha rocha de abrigo e uma fortaleza para me proteger. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Ó meu Deus, livra-me dos maus. Livra-me do poder dos homens perversos e violentos. Ó Senhor, meu Deus, em Ti ponho a minha esperança. Desde jovem tenho confiado em Ti. Toda a minha vida tenho me apoiado em Ti. Desde o meu nascimento Tu tens me protegido. Eu sempre Te louvarei. A minha vida tem sido um exemplo para muitos, porque Tu tens sido o meu forte defensor. O dia inteiro eu Te louvo e anuncio a Tua glória. Não me rejeites agora que sou velho. Não me abandones agora que estou fraco. Os meus inimigos querem me matar. Eles falam contra mim e planejam a minha morte. Eles dizem: Deus o abandonou, vamos persegui-lo e agarrá-lo, pois ninguém o salvará. Ó Deus, não fiques longe de mim. Ajuda-me agora, meu Deus. Que sejam derrotados e destruídos aqueles que me atacam. Que fiquem arruinados e envergonhados os que querem a minha desgraça. Eu sempre porei a minha esperança em Ti e Te louvarei mais e mais. Anunciarei que Tu és fiel. O dia inteiro falarei da Tua salvação, embora não seja capaz de entendê-la. Falarei do Teu poder, ó Senhor meu Deus. Anunciarei a Tua fidelidade somente. Tu tens me ensinado desde a minha mocidade e eu continuo a falar das coisas maravilhosas que fazes. Agora que estou velho e os meus cabelos ficaram brancos, não me abandones, ó Deus. Fica comigo enquanto anuncio o Teu poder e a Tua força a este povo e aos seus descendentes. A Tua fidelidade, ó Deus, chega até o céu. Tu tens feito grandes coisas e não há ninguém igual a Ti. Tu me tens feito passar por aflições e sofrimentos, mas me darás forças novamente e me livrarás da sepultura. Tu me tornarás cada vez mais famoso e sempre me consolarás. Prometo que Te louvarei com harpa. Ó meu Deus, eu Te louvarei porque és fiel. Na minha lira tocarei hinos a Ti, ó Santo Deus de Israel. Cantarei de alegria quando tocar hinos a Ti. Cantarei com todas as minhas forças porque Tu me salvastes. O dia inteiro falarei da Tua justiça, pois os que me queriam prejudicar foram derrotados e arruinados. Glória a Deus. E para concluirmos a leitura de hoje, Salmos capítulo 72. Amém? Salmos capítulo 72, oração em favor do rei, de Salomão. Ó Deus, ensina o rei a julgar de acordo com a Tua justiça. Dá-lhe a Tua justiça para que governe o Teu povo com honestidade e trate com justiça os explorados. Que haja prosperidade no país, pois o povo faz o que é direito.
Que o rei julgue os pobres honestamente, que ele ajude os necessitados e derrote os que exploram o povo. Que o rei viva enquanto o sol durar e a luz existir por gerações sem fim. Que o rei seja como a chuva que cai sobre os campos, como os aguaceiros que regam a terra. Que a justiça floresça durante a sua vida e que haja prosperidade enquanto a lua brilhar. O seu reino irá de um mar a outro e desde o rio Eufrates até os fins da terra. Os povos do deserto se curvarão diante dele e os seus inimigos se humilharão aos seus pés. Os reis da Espanha e das ilhas lhe oferecerão presentes e assim também os reis da Arábia e da Etiópia. Todos os reis se curvarão diante dele e todas as nações lhe obedecerão. O rei ajuda os pobres que lhe pedem socorro. Ele ajuda os necessitados e os abandonados. Ele tem pena dos fracos e dos necessitados e salva a vida dos que precisam de auxílio. Ele os livra da exploração e da violência. A vida deles é preciosa para ele. Viva o rei! Que ele receba ouro da Arábia. Que todos os dias sejam feitas orações em favor dele e que Deus sempre o abençoe. Que no país haja fartura de cereais, que os montes fiquem cobertos de colheitas e produzam tanto quanto os montes Líbanos, que as cidades fiquem cheias de gente como o capim cobre os campos. Que o nome do rei nunca seja esquecido e que a sua fama dure enquanto o sol existir. Que todos os povos peçam que Deus os abençoe, assim como ele tem abençoado o rei. Louvem o Senhor, o Deus de Israel, pois é ele quem faz essas coisas maravilhosas. Louvem para sempre o seu nome glorioso e que sua glória encha o mundo inteiro. Amém, amém. Aqui terminam as orações de Davi, filho de Jessé. Glória a Deus. Leitura poderosa, maravilhosa, como tem sido sempre. É uma maravilha estar neste propósito, é uma maravilha estar na presença de Deus. Que o seu conteúdo está abençoando poderosamente, nos encorajando cada vez mais a seguir nos caminhos do nosso Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor agradecendo e finalizarmos a leitura no dia de hoje. Oremos. Pai querido, queremos te agradecer pela tua grandeza. Senhor, queremos te agradecer pelo teu amor, por esta oportunidade de ter ouvido, Senhor, o Senhor falar novamente conosco. Obrigado por cada palavra que nós lemos. Obrigado pelos teus ensinamentos. Ó Senhor, sabemos o quanto o Senhor nos ama. Nós sabemos o Deus a quem servimos, um Deus que tem sido justo, fiel, maravilhoso, protetor, que tem nos livrado das armadilhas do inimigo. Ó Senhor, continua falando conosco poderosamente no decorrer deste dia. Nos dá força, ó Pai, nesta caminhada, que amanhã nós estejamos aqui firmes e fortes novamente para ouvir a tua voz. Ó Senhor, em ti descansamos, por mais que nós não venhamos entender algumas vezes os teus desígnios, mas nós sabemos, ó Pai, que em ti podemos confiar e que os teus planos são infinitamente maiores e melhores do que os nossos. Então, Pai, muito obrigado por tudo. Nos dá um dia abençoado e nos acompanha, ó Pai, para os nossos lares, quem estiver indo para casa, quem já estiver em casa, dá uma noite de sono abençoado, um dia abençoado. Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos por tudo. Amém. Glória a Deus, que o Senhor abençoe a sua vida. Se você estiver ouvindo este vídeo agora pela parte da manhã, que tenha um dia abençoado. Se você tem o hábito de fazer a leitura durante a noite, que o Senhor abençoe o seu sono, amém, o seu descansar, e que amanhã estejamos aqui firmes e fortes novamente para mais uma leitura. Amém. Não se esqueça, deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Deus abençoe e até amanhã. Fiquem com Deus.